Graças a Deus. Louvado seja aquele que era, que é, que há de vir, o nosso Deus. Amém, irmãos? Que nos abençoa, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos ajuda na nossa caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. 1 Samuel 30, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor, a palavra de Deus. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, pois todo o povo estava em amargura de alma, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Podei-vos assentar, graças a Deus. Mantenha sua Bíblia aberta. Graças a Deus. O tema da mensagem que Deus quer nos ensinar nessa noite, nesses minutos que nós temos, o tema é: fortalecendo-se no Senhor em meio à crise. Amém, irmãos? Porque no meio da crise a gente fica cansado, né? De tanto remar, de tanto tentar. Então esse é o tema da mensagem. Fortalecendo-se no Senhor em meio à crise. Aí, mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos ler a partir do versículo 1, capítulo 30 mesmo. Por que é que Davi fez essa declaração aqui? Por que é que Davi fez essa declaração do verso 6? O versículo 1 diz: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclag era a sua cidade, aonde estava suas casas, seus pertences, seus filhos, mulheres, familiares, ou seja, tudo que aqueles homens tinham estava em Ziclag. Não é verdade? Tudo que eles tinham estava em Ziclag. Ali estava a sua esposa, os seus filhos, a sua casa, seus pertences, estava tudo em Ziclag. Então, pode a parte A para a gente ler de novo, Jonatas. Aí sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens estavam vindo de uma guerra, chegando ao terceiro dia a Ziclag. Já imaginou, irmãos? Os homens, por exemplo, saindo de uma jornada de serviço, chega em casa, cadê minha esposa? Cadê os meus filhos? Encontra tudo queimado, tudo destruído. É isso que aconteceu aqui. Quando eles chegaram, já os amalequitas tinham invadido o sul, Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham queimado a fogo. Então queimou a cidade, até o verso 6, por gentileza. E tinham levado cativos as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, levaram todos. A ninguém, porém, mataram. Não matou ninguém, mas levaram. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens, essa aqui é uma grande crise. É ou não é, irmãos? É uma grande crise. Por isso o tema da mensagem: fortalecendo-se no Senhor em meio à crise. Isso aqui é uma grande crise. Misericórdia. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres
seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos, prisioneiros. Então, Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram diante de tamanha tragédia. Não tiveram outra reação a não ser chorar. Choraram até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Aionã, a Geslita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Aí chegamos nesse texto que nós lemos do versículo 6. Quando Davi e os seus homens chegam na sua cidade, vindo de uma guerra, cansados, queriam encontrar ali a esposa bem, queriam encontrar os filhos bem, queriam encontrar os seus pertences. E quando eles chegam, encontram a cidade queimada, não viram seus filhos, não viram a esposa. Esse verso que nós lemos, verso 6. E Davi muito se angustiou. Ele muito se angustiou. E aqui também ele passou por uma rejeição. Ele muito se angustiou. Aí a sequência diz assim, porque o povo falava de apedrejá-lo, ou seja, estavam culpando Davi. O povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Então o povo estava culpando a Davi, queria apedrejá-lo. Aí a parte final do verso diz, no meio de tudo que a gente enfrenta, a gente precisa se fortalecer no Senhor. Diante de tudo isso daqui, aí o verso termina assim: todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Amém, irmãos? Ele se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. O contexto dessa passagem mostra Davi em um dos momentos mais sombrios da sua vida. Para pensar, irmãos. Você chegar em casa e encontrar tudo destruído. Os filhos foram levados, a esposa foi levada, ou ao contrário, o esposo foi levado. Tudo destruído, tudo queimado, tudo que você lutou para construir, tudo que você trabalhou para conquistar, tudo destruído. Isso é uma grande crise. Isso é uma situação difícil. É uma situação dificílima. Então, o contexto aqui mostra Davi em um dos momentos mais sombrios da sua vida. Ziclag havia sido saqueada, suas famílias levadas cativas, e seus próprios homens se voltaram contra ele. Pensavam em apedrejar Davi, como se a culpa fosse de Davi. Em meio ao caos, em meio à dor, Davi tomou uma decisão crucial: buscar ao Senhor. Em meio à crise, em meio ao caos, Davi tomou uma decisão: eu vou buscar ao Senhor, eu vou me fortalecer no Senhor, eu vou buscar força em Deus. Aleluias! Precisamos, irmãos, quando tudo foge ao nosso controle, quando não sabemos o que fazer, conforme Davi e os seus homens choraram até não ter mais forças, porque não sabiam o que fazer. Aí Davi foi buscar forças no Senhor, seu Deus. Ele foi se fortalecer em Deus. Aí eu sempre lembro das palavras do pastor Daniel: chefão, meu negócio é com Deus. Quando as coisas são difíceis, eu vou falar com Deus.
E a melhor opção, é a melhor saída, falar com aquele que tem todo o poder, falar com aquele que pode ajudar, falar com aquele que pode resolver. Na verdade, irmãos, a melhor saída é falar com Deus. Então Davi, ele tomou uma decisão: eu vou buscar ao Senhor, eu vou buscar a Deus. E essa atitude de Davi nos ensina como reagir quando a pressão da vida parece insuportável. Essa atitude de Davi nos ensina como agir quando a pressão da vida parece insuportável. Então, sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Então teve essa situação toda aqui, eles queriam apedrejar Davi, culparam Davi, então Davi buscou a Deus, vamos ver que Deus socorreu ele. Então sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Evita sofrimento, é verdade? Evita sofrimento. Então vamos lá, vamos tirar algumas lições. Aí no versículo A, versículo 1, aí no versículo 1, a parte A, não é nenhum, é o verso 6. No verso 6, a parte A, então, algumas lições aqui. A realidade da angústia. E Davi muito se angustiou. Ele muito se angustiou quando ele vê aquela situação. Isso daqui é a coisa mais natural e normal, porque somos seres humanos. Porque tem pessoas que você tem que falar assim, ó, dá um beliscão aí, sentiu dor? Não, então você ainda é humano. Porque tem pessoas que ele pensa, irmãos, que ele não pode ter emoções, que ele não pode... Não, irmãos, somos seres humanos. Foi Deus que te criou assim, com emoções. Amém, irmãos? Você pode chorar, pode entristecer. Ué, somos seres humanos. Então, a situação estava tão difícil e que Davi muito se angustiou. Então aprendemos aqui a realidade da angústia. Até os escolhidos de Deus, até os servos de Deus, até o homem que a Bíblia chama que é segundo o coração de Deus, até os pastores, até as pastoras, os homens de Deus, as mulheres de Deus, podem passar por isto, porque somos seres humanos, irmãos. Amém? Seres humanos. Que tem pessoas que pensam que eles são a terceira pessoa da Trindade. Não, a melhor, a quarta pessoa da Trindade, que nem existe, né? É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas tem pessoas que pensam que Ele é o quarto, de tão espiritual que Ele é, de tão espiritual que ela é. Somos seres humanos. Estamos sujeitos a isso tudo aí que acontece, devido à pressão da vida. Então aqui, a realidade da angústia. Até os escolhidos de Deus enfrentam momentos de crise, de rejeição, e isso traz angústia. Eu não vou viver angustiado, mas passamos às vezes pela angústia. Amém, irmãos? Passamos. Todo ser humano. A angústia não é um sinal de falta de fé, mas é uma realidade humana. Amém, irmãos? Eu já estou 6 meses angustiado. Não, aí tem coisa errada. Mas passar pela angústia, a gente passa, porque às vezes a situação, irmãos, está tão complicada. Então, a angústia não é sinal de falta de fé, mas uma realidade humana. Amém, irmãos? Uma realidade humana, porque somos seres humanos. Jesus chorou. A Bíblia fala que ele chorou. Sentimento de ser humano, coisa do ser humano mesmo. A Bíblia fala que Jesus se entristeceu em certas situações, porque são coisas de ser humano. Então, até
os escolhidos de Deus enfrentam momentos de angústia. Tá, irmãos? Momentos. Ah, meu Deus, eu já tem meses que eu estou angustiado e nada sai, então procura ajuda. Ah, mas eu já orei e não resolveu. Eu já jejuei e não resolveu. Procura ajuda, não é vergonha. Porque Deus, entenda uma coisa, tudo é Deus. Deus cura pelo poder dele, porque ele é Deus. Ele manda embora a angústia, a depressão, ela tem que ir embora. Deus cura porque ele é Deus. Deus cura também através dos medicamentos, porque foi Deus quem deu sabedoria ao homem para fabricar os medicamentos. E os medicamentos vêm de onde? Das coisas que estão onde? Na terra, é ou não é? Nos peixes. Quem criou a terra? Quem criou os peixes? Então, irmãos, não independe se você é curado instantaneamente pelo poder de Deus, mas Deus cura através de remédios também, e Deus cura também através de ajuda, de médico, de profissional da área. Ah, mas eu estou há 6 meses, eu estou numa angústia que eu não estou aguentando mais, eu estou até pensando em fazer uma loucura. Não faça! Já orou, já buscou a Deus, não resolveu ainda? Vai procurar ajuda no médico. Amém, irmãos? Porque antigamente tinha muito disso, né? Não, eu estou esperando em Deus. É claro que esperamos em Deus, logicamente, mas não podemos ser, desculpa a palavra, ignorantes. Senhor, me direcione um médico que eu posso procurar. Orou? Aí vai procurar quem vai te levar na pessoa certa. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então, em primeiro lugar, a realidade da angústia. Podemos ter momentos, passar por momentos de angústia. Não viver para sempre angustiado. Misericórdia. Aqui também Davi enfrentou o peso da rejeição. Está aí a parte B do versículo. Ziclag havia sido... porque o povo falava de apedrejá-lo, pois todo o povo estava em amargura de alma, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Então, aqui Davi enfrentou o peso da rejeição. O povo culpou Davi por sua dor e pensou em apedrejá-lo. Muitas vezes, nos momentos mais difíceis da vida, enfrentamos acusações e incompreensões. Muitas vezes, nos momentos mais difíceis da vida, enfrentamos acusações e incompreensões. Às vezes você não tem nada a ver com isso, às vezes eu não tenho nada a ver com isso, mas faz parte. Amém, irmão? Faz parte. Precisamos crescer em Cristo, amadurecer em Cristo, faz parte. É por isso que devemos fazer aquela oração que eu preguei semana passada, pedindo a Deus um coração sábio. Oração para um coração sábio, para saber lidar com cada situação da vida. Inteligência emocional. Senhor, coloque inteligência nas minhas emoções, para que eu saiba lidar com cada situação diferente. Aleluia. Mas enfrentamos incompreensões, acusações. E Davi também, aí Davi toma uma decisão pela fé. O versículo 6, a parte C. Ele angustiou-se de ver a cidade queimada, culparam ele de ter perdido suas famílias, as suas casas. Aí o finalzinho do versículo 6 diz assim: porém Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Porém Davi se fortaleceu em quem? No Senhor seu Deus. Aleluias. Em vez de ceder ao desespero, irmãozinho, ao invés de cedermos ao desespero, devemos fazer igual a Davi, se fortalecer no Senhor nosso Deus. Nós não podemos nos desesperar. Amém, irmãos? Assustar com a situação é normal. Ficar com medo da situação é normal. Mas não podemos nos desesperar, porque temos um Deus que cuida de nós. Uma pessoa desesperada, ela faz coisas que não deveria fazer. Uma pessoa desesperada, ela age pelo impulso.
Uma pessoa desesperada, ela age de uma forma impulsiva, de uma forma sem pensar. Então, irmãos, não podemos nos desesperarmos. Amém, irmãos? Mas você não sabe a situação que eu estou enfrentando. Eu não sei a situação que você está enfrentando, é verdade. Mas de uma coisa eu sei: o Espírito de Deus habita em você, o Espírito Santo habita em você, e o Espírito Santo é Deus, e se Ele é Deus e Ele habita em você, você pode vencer essa situação, você pode superar essa situação, sem se desesperar. Isto, irmãos, é andar pela fé. Aleluias! Isso é andar pela fé, sem se desesperar. Então, ao invés de ceder ao desespero, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. A força verdadeira não vem das circunstâncias, mas da presença de Deus. A força verdadeira vem da presença de Deus, e a presença de Deus está em nós. Aleluia, irmãos! A presença de Deus está em nós. É de onde vem a força verdadeira. Irmãos, eu tenho aprendido que a gente não pode parar. Amém, irmão? Não pare. Não pare. Você tem um foco, tem um objetivo, sua vida com Deus, os seus compromissos, os seus sonhos. Não pare. Tem dia que você vai ter vontade de parar. Tem dia que você vai enfrentar uma luta tão grande que a vontade é ficar, não fazer nada. Não pare. Continue, continue, continue em nome de Jesus. Treine a sua mente. Treine a sua mente. Tem certas coisas que se tornam hábito na nossa vida. É muito bom. Se torna um hábito. Às vezes você não quer fazer, mas quando você vê, você não consegue ficar sem fazer, porque já se tornou um hábito na sua vida. Não pare, continue, continue. Olha, continue marchando, continue caminhando, continue confiando em Deus. Aleluia. Você vai ver. Às vezes você está arrastando hoje, mas continue, continue. Às vezes você está andando aí bem devagar, igual uma tartaruga. Continue. Sabe por quê? É melhor ser uma tartaruga manca do que uma Ferrari parada. Amém, irmão? Uma Ferrari parada não vai a lugar nenhum. Agora a tartaruga manca, aquele passinho dela, ela vai continuando, ela vai rompendo, ela vai rompendo. E como, irmãos, e como a nossa vida, ela é um ciclo. A nossa vida é um ciclo: primavera, verão, outono e inverno. Talvez você está aí do outono para o inverno. Não é isso mesmo? Do outono e inverno, não é isso? Outono, depois vem inverno. Então é isso mesmo. Talvez você está aí no outono. Meu Deus, que luta, que luta. Sai do outono, vem o inverno, a luta continua. Aí você está naquele passo seu, devagar. Continue, continue, porque depois do inverno vem a primavera. Aleluias. Depois vem o verão, e as coisas começam a acontecer, e as coisas começam a clarear. Não pare, continue. Amém, irmãos? Continue. Mesmo sem querer, continue. Ore sem vontade. Ore até ter vontade de orar. Aleluia. Mas continue. Amém, irmãos? Continue. Que esse momento vai passar. Esse momento vai passar. Então a força verdadeira não vem das circunstâncias, mas da presença de Deus que está em nós. Quando a angústia bater a sua porta, lembre-se de que não é sinal de fraqueza buscar refúgio em Deus. Se a angústia bater a sua porta, lembre-se que não é sinal de fraqueza buscar refúgio em Deus. Se refugie em Deus. Nas crises, em vez de se prender à culpa ou à crítica dos outros, volte os seus olhos para o Senhor. No meio da crise, estou assim também, por causa de fulano, é por causa de cicrano, é porque não sei quem. Pare de se vitimizar. Você não é vítima, você não é vítima, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Não podemos ficar nos vitimizando, irmãos.
eu estou assim por causa do meu pai, por causa da minha mãe, é porque alguém... Não, irmão, você não é vítima. Se levante no poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Vença isso. Quebre o ciclo. Quebre o ciclo. Quebre o ciclo. Quebre o ciclo. Quebre esse ciclo. Em nome de Jesus. Porque tem gente que gosta de ser vítima. O que foi, irmão? Nossa, eu estou assim. Não, irmão, para com isso. Levanta a cabeça, Deus é com você, Deus é conosco, Deus está conosco, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus Todo-Poderoso está conosco, aleluia! Amém, irmãos? Mas nós não somos vítimas, eu não sou vítima, não sou vítima. Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para se levantar, nunca é tarde para se reerguer. Poucos dias eu ouvi uma senhora, acho que de 60, então, acho que até mais velha, concluiu um curso na faculdade. Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde, a hora é agora, o momento é agora, aleluias. Então, meu irmão, não se dê uma de vítima, em vez de ficar criticando os outros. A culpa não é de ninguém. Eu vou assumir a responsabilidade pela culpa, e eu vou olhar para o Senhor, meu Deus, eu vou me fortalecer no Senhor, meu Deus. Amém, irmão? Se fortaleça no Senhor, seu Deus. Cultive uma vida de oração e confiança que lhe permita se erguer, mesmo quando tudo ao redor estiver desmoronado. Se levante. Eu vou me levantar. Eu vou continuar. Eu vou ler a Bíblia sem vontade. Eu vou orar sem vontade. Eu vou continuar crente, mesmo às vezes as circunstâncias me pressionam. Eu vou continuar crente, servindo a Deus. Irmãos, continue. Porque quanto mais nós continuamos, nós estamos passando pelo deserto. Eu estou descendo mais cedo para a loja esses dias. Por alguns motivos. Eu e a Roberto. Então, a gente desce conversando. Aí eu falei, poxa, se a gente olhar para trás, quantas coisas Deus já fez na nossa vida, não é verdade? É porque a gente às vezes é ingrato. Deveríamos, segundo um pastor que eu ouvi uma certa vez, anotar tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida. Acho que teríamos um livro de não sei quantas páginas completo, de tanta coisa que Deus já fez na nossa vida. Mas o que acontece? A gente só pensa daqui para frente e esquece daquilo que Deus já fez. Então, irmãos, lembre-se de tudo que Deus já fez na sua vida. Quantas coisas Deus já fez na sua vida? Ele vai continuar fazendo, mas lembre-se do que Ele já fez, já realizou na sua vida. As portas que estão se abrindo, as coisas que estão acontecendo. Todo dia tem coisas boas acontecendo na nossa vida. Todo dia. Tem coisa ruim também? Tem. Mas preste atenção. Tem mais coisas boas acontecendo, mas às vezes aquela coisa que a gente não se agrada daquilo, às vezes rouba a cena na nossa mente. Mas entenda uma coisa, tem muita coisa boa acontecendo. Tem muita coisa boa acontecendo na sua vida, na sua família, na minha vida, na minha família. Estamos quase encerrando. Diante das tragédias da vida, é preciso ter uma atitude. Diante das tragédias da vida, é preciso ter uma atitude. E isso ninguém pode fazer por você. Isso ninguém pode fazer por mim. Eu preciso tomar uma atitude. Eu vou mudar. Aí já é 50%. Quando você fala assim, eu vou mudar, eu vou perseverar. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Você já andou meio caminho andado. Quando você decide. Então, diante das tragédias da vida, é preciso ter uma atitude. E quais foram as atitudes de Davi? Como ele reagiu a tudo isso? Vamos aqui agora partir para o encerramento. No versículo 4, capítulo 30, verso 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram
até que neles não houve mais forças para chorar. Eu nunca vi uma situação dessa. Alguém que chorasse tanto até não ter mais forças para chorar. Gastou, chorou e não tinha mais forças para chorar. É o que aconteceu com eles. Davi chorou copiosamente. Davi havia chegado ao limite de seus recursos. Às vezes acontece comigo, com você também. Chegamos ao nosso limite. Eu não sei se você já se sentiu assim. Tem hora que parece que a pele do corpo fica até meio que... parece que é soltado o corpo, a pele. É uma tensão tão grande. Davi, ele chegou ao limite de seus recursos. Esse golpe não foi demais apenas para Davi, mas também foi a última gota para os seus homens que estavam exaustos, vindo da guerra, e encontram aquele cenário lamentável de tristeza. Foi a última gota para aqueles homens. Foi a última gota para Davi. Davi e seus homens desataram a chorar e choraram até não ter mais forças para isso, porque não é fácil. Tem situações que nos levam à lágrima, porque ficamos sem saber o que fazer, ficamos sem recursos, humanamente falando. Quem chora, está deixando vazar a sua dor. Às vezes a situação está tão difícil, aí quem chora está ali deixando vazar a sua dor, de tão lamentável, de tão triste que é a situação. Aí no versículo 6, a parte A que nós já lemos, Davi se angustiou. Davi sentiu-se amassado como barro nas mãos do oleiro. Davi sentiu-se amassado. O verbo angustiou significa que foi espremido contra um canto. Da mesma forma que um oleiro, ele aperta a argila dentro de um molde. Então Davi se sentiu amassado em um canto, sem reação, sem recurso, sem saber o que fazer. Se angustiou. Sua foi cravejada pelas setas da angústia, ao ver a cidade queimada, os rebanhos roubados, as mulheres cativas e os filhos e as filhas levados como escravos. Então esse era o cenário. Era o cenário que Davi e os seus homens estavam enfrentando. É por isso que precisamos nos fortalecermos no Senhor no meio da crise. Precisamos buscar força no Senhor no meio da crise. Igual tem um ditado que muitos dizem: só Jesus na causa, só Deus na causa, e só Ele mesmo, só Deus na causa, para nos ajudar, para nos levantar, para nos reerguer, para nos dar força. Então Davi, ele se angustiou, sentiu-se amassado como barro nas mãos do oleiro, sua alma cravejada pelas setas da angústia, ao ver tudo o que estava acontecendo com ele. E às vezes nós também estamos assim. Aí para encerrarmos, o versículo 6, finalzinho do versículo, e aí é o tema da mensagem também: fortalecendo-se no Senhor em meio à crise. Diante disso tudo aqui que Davi estava passando, Davi, ele se fortalece no Senhor. Amém, irmãos? Ele se fortalece no Senhor. A nossa força vem do Senhor. A nossa força vem de Deus. A angústia de Davi, preste atenção, por isso que podemos passar por um momento angustiado, mas não viver uma vida angustiada.
A angústia de Davi não o puxou para baixo, mas levou Davi para cima, levou Davi a buscar a Deus, aleluias. A angústia levou Davi a buscar a Deus. Você não é vítima, você precisa se levantar, eu preciso me levantar, nós precisamos nos levantar e buscar a Deus. Amém, irmãos? Levantar com você, levantar comigo. Lembra do filho pródigo? Quando ele viu que ele estava no fundo do poço, o que ele disse? Levantar-me-ei. É comigo, é com você, eu vou me levantar. Aí quando você decide, eu vou fazer, aí, irmãos, ninguém te segura. Sabe por quê? Porque você decidiu se levantar e Deus está com você, ninguém te segura. Ninguém te segura. Vai ser fácil? Não. Vão ter dias difíceis, mas mesmo nos dias difíceis também tem Deus na sua vida. Amém, irmãos? Nos dias fáceis tem Deus, nos difíceis tem também. Tem Deus na sua vida, tem Deus na minha vida, Ele está conosco, aleluia. Então a angústia levou Davi a buscar a Deus, não levou para baixo. A despeito das circunstâncias que Davi estava enfrentando, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. A despeito das circunstâncias que Davi estava enfrentando, ele se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Ele decidiu. É igual Daniel. Daniel 1,8 diz que Daniel, capítulo 1, verso 8, tinha lá os manjares do rei, comida do rei, apresentada aos demônios, banquete, tudo coisas boas para se comer. Daniel, se comesse, ele iria se contaminar. Aí é o poder da decisão. E Daniel decidiu, ou propôs firmemente, aleluias, não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Ele decidiu. Nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel foi comer legumes, aleluia. Ele abriu mão do banquete e foi comer legumes, porque ele decidiu. Irmão, decida algo na sua vida. Eu preciso decidir algo na minha vida. Aí quando você decidir, vai ser preciso você ter o que? Disciplina. Se disciplinar. Ser perseverante. Para continuar na decisão que você tomou. Então, o filho pródigo falou assim: eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então, a despeito das circunstâncias, Davi se fortaleceu no Senhor. Eu estou passando por um monte de coisa, mas eu vou me fortalecer no Senhor. É uma decisão que ele tomou. Aleluia. Davi não se fortaleceu porque ele era forte. Não, eu estou numa situação difícil aí, mas eu sou uma pessoa forte, eu vou me fortalecer na minha força. Não, Davi não se fortaleceu porque ele era forte. Davi não se fortaleceu porque o inimigo era fraco. Estou numa luta, essa luta que estou passando aqui é uma luta pequena, é uma luta fraquinha, meu inimigo é pequeno, meu inimigo é fraco, então eu vou me agigantar, eu vou me fortalecer. Não, Davi, ele não se fortaleceu porque o inimigo era fraco. Davi não se fortaleceu porque seus soldados estavam com ele. Eu estou me fortalecendo porque eu tenho muita gente comigo. Vai. Irmãos, às vezes pessoas, é o ser humano. O ser humano falha. Amém? O ser humano falha. Davi não se fortaleceu porque tinha soldados com ele. Eu estou confiando nos meus soldados. Não, porque o homem falha. O ser humano falha. O homem muda de opinião. O homem muda de ideia.
O homem promete uma coisa hoje, já mudou amanhã. Promete uma coisa de manhã e já mudou de tarde. Porque o homem é assim, o ser humano é assim. Então Davi não se fortaleceu porque os seus soldados estavam ao seu lado. Não tem um exército, tem uma turma comigo aqui. Não foi por isso que ele se fortaleceu. Davi não se fortaleceu porque tinha uma estratégia. Eu tenho uma estratégia aí, e eu estou ficando fortalecido porque eu tenho uma estratégia. Estratégias falham. Não foi por isso que Davi se fortaleceu. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus, porque do alto vem o nosso socorro. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que está no alto. Nosso socorro, ele vem do alto. Foi aí que Davi se fortaleceu, no Senhor. Que eu tenho formação acadêmica, eu tenho aí um dinheiro no banco, eu tenho bens, eu tenho amigos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Meu irmão, nada disso vai te ajudar. Na hora da crise, faça igual a Davi. Eu vou me fortalecer no Senhor, meu Deus. Davi enfrentou um monte de situações difíceis, filhos roubados, levados prisioneiros, mulheres, a casa queimada, os gados foram levados, porém Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Se fortaleça em Deus. Amém, irmão? Se fortaleça em Deus. Foi isso que Davi fez. Davi, vamos encerrar aqui. Davi não tinha mais forças por causa da sua tristeza. Tem vezes que a gente fica assim também. Levanta aí, daqui a pouco eu levanto. Não podemos viver assim, mas tem vezes que está assim. Não, agora eu não quero levantar. Agora eu não quero. Tem vezes que ficamos assim. Então Davi não tinha mais forças por causa de sua tristeza. Mas entenda uma coisa: onde a força de Davi falha, a força de Deus prevalece. Aonde a sua força falha, a força de Deus prevalece. É por isso que precisamos nos fortalecer no Senhor nosso Deus, porque a força dele prevalece na minha vida, prevalece na sua vida, te ajuda a caminhar, te ajuda a prosseguir, te ajuda a avançar. Quando nos fortalecemos no Senhor, o resultado é que o medo se transforma em fé. Aleluia, aleluias. O medo se transforma em fé, e a dor se transforma em louvor a Deus. Aleluias. Concluindo, Davi nos mostra que mesmo na maior dor existe uma escolha. Amém, irmãos? Você tem uma escolha. Mesmo na maior dor existe uma escolha. Guarde isso. A gente sempre tem uma escolha: afundar no desespero ou se fortalecer no Senhor. Amém, irmãos? Você pode escolher. Ou eu me afundo no desespero, que não vai te levar a lugar nenhum, ou eu levanto. Lembra que eu falei da tartaruga manca? Ou eu levanto mesmo como uma tartaruga manca, e eu continuo me fortalecendo no Senhor. Eu vou me fortalecer no Senhor. Eu vou vencer. Eu vou romper. Deus está comigo. Deus vai me ajudar. Deus vai romper o caminho para mim. Deus vai abrir a porta para mim. Aleluias! É você quem escolhe. Sou eu quem escolho, irmãos. A escolha é nossa. Ou eu me afundo no desespero, ou eu me levanto mesmo cansado e me fortaleço no Senhor. Aí a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor
Renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não fatigarão. Isso é Bíblia, isso é a palavra de Deus, isso é a palavra de Deus. Enquanto você se fortalece no Senhor, Deus está ali te fortalecendo, renovando as suas forças, aleluia, te dando ânimo. É igual às plantas, quando você não água as plantas. Até parece que eu sou especialista em planta, né? Não sei nada. Quando você não água as plantas, elas ficam toda murchinha. Aí você põe água, aí passa algumas horas, ela está revigorada, aleluia. Assim é Deus na sua vida e na minha vida. O Espírito Santo está trabalhando em você, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, o Espírito Santo está te fortalecendo, o Espírito Santo está te dando ânimo, aleluia. Então decida se levantar e se fortalecer no Senhor. Hoje, cada um de nós pode decidir onde buscar força, não nas circunstâncias, não nas opiniões humanas, não naquilo que você tem, mas busque força no Deus que nunca falha. Busque força no Deus que nunca falha. Fortaleça-se no Senhor em meio à crise. Amém, irmãos? Se fortaleça no Senhor em meio à crise. Davi se fortaleceu no Senhor. Aleluias. E nós também vamos nos fortalecer no Senhor.